Fala assim comigo, Senhor Jesus. Essa noite, o desejo do meu coração é de ser de fato e no prato cheio do teu Espírito Santo, da tua presença. Jesus, eu sei que foi o Senhor que me trouxe aqui para poder falar comigo. De graça e de poder. E eu não estou nem um pouquinho assim com dúvida de que o mesmo que Jesus fez ontem lá, Ele quer fazer hoje aqui. Mas para isso, queridos irmãos, é necessário ter fé. Se crês, verás a glória, diz a palavra de Deus. Sim, amém? Amém? Se crês, verás a glória de Deus. Vocês se lembram de Padre Marcos? Lembra? O que ele falou quinta-feira passada? A cura da língua, o falar demais, a morte através da palavra. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos damos conta de que estamos fazendo mal, porque falamos o mal da língua. Isso é um vício. E hoje nós viemos falar de vício aqui. O assunto talvez é meio chato, porque, irmãos, eu costumo dizer que quando você se abraça com Jesus, a história sua começa a modificar. Você sabe por quê? Porque começa uma batalha, você e você mesma, você e você mesmo. Porque você começa a entender que aquilo que você faz, aquilo que você fazia, começa já não bater mais. Porque você começa a entender, eu costumo dizer que as pessoas que não querem buscar Deus, que não querem mudar de vida, porque ele tem consciência dos atos dele. E quando você começa a buscar o Senhor, a sua vida começa a tomar uma nova direção. Você começa a fazer direito, você começa a fazer as coisas certas. Tais costumes já não começam mais a te agradar. E você fala: caramba, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado, isso não está certo. Ei, olha para mim, é o próprio Espírito Santo de Deus te lembrando: ó, pisou na bola, não está certo. É o próprio Espírito Santo de Deus que nos lembra. E hoje, querido, nós vamos falar de vício. Nós vamos falar de paixões, de apegos, e que nos afasta da graça de Deus. Por favor, amados, Colossenses capítulo 3. Tome a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3. Talvez o assunto de hoje, queridos, não vai agradar muito, né, professor? Talvez não vai agradar. Mas olha, nós estamos vivendo hoje o sexto dia, a sexta noite de uma campanha por cura e libertação. E se faz necessário falarmos desse assunto. Se faz necessário porque a gente, eu costumo dizer que a gente nos últimos tempos, nós estamos ouvindo palavras distorcidas para agradar os outros. E infelizmente eu não vou poder passar a mão na cabeça, não, irmão. Não tem que falar a verdade. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 a seguir, diz assim: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as
terrenas. Já começou aqui pegar no pé. E não as terrenas. Vamos dando sequência no texto. Abençoai as coisas, não as da terra. Por quê? Estáis morto a vossa vida, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo em vossa vida aparecer, então também vos aparecereis com Ele na glória. Presta atenção no versículo a partir do 5. Mortificai, pois, os vossos membros nos que têm de terreno. Escute, amados, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Destas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vos assim viveis, mergulhado como estava nestes vícios. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Como que fechou a palavra? Mergulhado também nesses. Então tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, faz parte do vício dos vícios do ser humano. E existem outras passagens que falam ainda piores, ou mais profundo. Querido, então hoje o Senhor nos convida, a gente joga fora. E quando eu falei para você que quando nós precisamos de conversão, entra uma batalha por nós mesmos, é por conta disso. Porque quando você entende o que é de Deus, a palavra começa a buscar as coisas do alto. Quando você entende o que é as coisas do alto, você começa uma batalha contigo mesmo. Por quê? Porque você começa a ter um entendimento que tais práticas não convêm e que não combina com você, homem de Deus, mulher de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não tem jeito. Então começa uma batalha, o que a gente chama de renúncia. Eu começo então a renunciar aquilo que não condiz com a minha fé. E a palavra é muito clara, meus irmãos: abençoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Ou seja, aqui é passageiro. Abençoai as coisas lá de cima. A gente começa então a entender que o que nos interessa é as coisas lá de cima. Os aqui da terra começa a ser então para nós apegos, paixões, os chamados vícios. E quando falamos de vício, irmãos, a gente já logo lembra também da cachaça, não é isso? Lembra do cigarro, lembra do entorpecente, mas não é só isso não. Se a gente for ver aqui, outras passagens falam das palavras torpas. Será que eu falei certo? Então, muitas vezes da nossa boca saem palavras que não edificam, mas palavras que matam as pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso também é vício. Tem gente que não consegue ficar sem falar dos outros. Não é assim? Tem gente que ela fica lá no muro assim, ó, pescoço esticado, para saber quem está passando, para fofocar. É um vício que precisa ser quebrado, precisa ser destruído, precisa ser libertado. É vício também. Quantas pessoas, amados irmãos, e eu não quero mexer com a vida de ninguém, mas quantas pessoas, e agora falando do vício da prática mesmo, não talvez assim você acha que não sabia, o popularzão mesmo. Tem pessoas que levantam 5 da manhã, 6 da manhã, não é? Trabalham o dia inteirinho. Vamos imaginar quem é trabalhar na construção civil, deve ser pesado, não é? Duro. E aí ele trabalha o dia inteiro, sol quente, cavando valeta, apesar da tecnologia hoje, mas dando um duro lascado. E ele sai do serviço 6 horas, passa no boteco e chega em casa 10h30, 11 horas. No outro dia levanta 5 da manhã de novo, mas não consegue ficar sem um botecão. É vício. E esse vício aí ele é muito prático. E aí ele acaba atrapalhando o quê? O relacionamento em casa. É a discórdia, é a briga, é
pelas tais práticas, porque não agrada a Deus, são vícios, e além desses vícios, vamos chamar assim de visíveis, aí tem esses que a Bíblia também condena. Toda, e outra coisa, ó, a palavra dizendo aqui, ó, a cobiça, que é uma idolatria. Mortificai-vos os vossos membros no que tem de terreno. Mortificai-vos os vossos membros no que tem de terreno. O que é isso? O que nós temos de terreno, os nossos, mortificai os vossos membros no que tem de terreno. É a gente lutar contra as nossas vontades. É a gente lutar contra os nossos desejos, o que é de terreno. É a gente, volto a repetir, é a batalha com nós mesmos. Mortificai-vos os vossos membros sobre o que há de terreno. A palavra de Deus vai dando sequência dizendo assim: e o que é de terreno? A devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Irmãos, tudo isso aqui parece ser simples, às vezes passamos despercebidos. A cobiça, às vezes carregamos esses vícios, porque, sabe por quê? Porque às vezes pensamos que só aquele que a gente citou já, do álcool, das drogas, da mentira, que é vício, às vezes acaba esquecendo. E se a gente for dar uma olhadinha também, se a gente for dar uma passeada na palavra de Deus, voltando um pouquinho para trás e passando lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do 16, praticamente repete, a palavra confirma: digo-vos, deixai ser conduzido pelo Espírito, e não se satisfazer os apetites da carne. O que é os apetites da carne? O que é os apetites da carne? Tudo, pode notar aqui, quando a palavra fala os apetites da carne, as paixões dessa terra, as paixões mundanas, está falando do pecado, que é, ou que são os nossos vícios. A palavra vai ter sequência, dizendo porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes são os da carne, pois são contrários uns aos outros. Ei, olha aqui, vamos entender. Como é que eu quero agradar a Deus? Se eu estou deixando o desejo da carne, as vontades humanas, se opor e cumprir, ultrapassar aquilo que é vontade do Espírito. E todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade da carne, sem dúvida. Eu falei para vocês que é uma pregação difícil de aceitar, porque mexe com a gente, mexe com renunciar, mexe com se deixar. Eu não quero, eu não posso. Está dizendo a palavra de Deus. Vamos lá para o versículo 18. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Repete lá, irmãos. A palavra se confirma. São essas: idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, abominações, discórdias, partidos, invejas, bebedeira. Aqui fala descaradamente, abertamente, bebedeira. Olha, tem gente que para ir lá no grupo de oração, para ficar 1h, 1h15, 1h20, mas fica numa murmúria, né?
Mas às vezes passa num botecão ali, um monte de cerveja e barulho. E aí, vamos embora. Só mais uma horinha, mais uma horinha. O grupo de oração passou 5 minutos, já começa a encher. Não é verdade? Olha aí. A bebedeira, cadê que eu estava? A inveja, a bebedeira, a orgia, outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticam não herdarão. Ei, é sério, não herdarão o reino. Será que estamos dispostos a abrir mão desses vícios? Quem aqui acredita na palavra de Deus? A Bíblia fechada é o quê? Aberta? A palavra de Deus, a boca de Deus. E tudo que eu falei aqui está na palavra. E a palavra de Deus não é mentirosa. Então, meus irmãos, nós precisamos agora, diante dessa palavra, entender o que de fato nos faz mal, o que de fato é vício, o que de fato está atrapalhando a nossa intimidade com Deus, o que de fato está causando na nossa vida. Repito, vício não é só o vício da bebida, do fumo, o vício da língua, como o padre falou, que mata as pessoas. Quando você fofoca, de repente, a pessoa é uma pessoa do bem, e você entendeu tudo errado e começa a difamá-la. O vício da língua, o vício da fofoca, o vício da inveja, o vício da orgia, o vício da bebedeira, o vício dos ciúmes, da calúnia, do adultério, da raparigagem. Às vezes só o jogador do norte, o povo fala assim, né? Irmão, vício. Tem gente que não consegue ficar longe dos vícios. A carne pede. As paixões mundanas. Você achou interessante, né? É verdade. O que lá, né? Mas é verdade, irmãos. Tem que ser curado. Ei, deixa eu falar. Tem que ser curado, porque senão a cobrança vem. Nós precisamos mudar de vida. E nós só mudamos de vida quando nós aceitamos que Jesus precisa fazer parte da nossa história. Não interessa por onde você tem andado, não interessa o que você fez. A palavra de Deus diz: aquele que está em Deus é uma nova criatura. Esse muito mais novo. Então não interessa por onde você andou, mas hoje, se você tem sede de libertar-se desses vícios, Deus quer fazer na sua história. Eu pergunto para você nessa hora: qual é os vícios que te aprisiona, que te afasta da graça de Deus? Quais são os vícios que te tira, que te priva de receber a graça de Deus? E eu pergunto também: vocês estão dispostos a renunciar a esses vícios? A jogar fora esses vícios? A entender que isso está atrapalhando a vida de vocês? Nós vamos orar, nós vamos clamar o poder de Deus nessa noite. Nós vamos intensificar as nossas orações. E nós vamos, se você quiser sair do seu lugar, não precisa falar do seu vício, ninguém vai saber, é você e Deus. Mas se você quiser sair do seu lugar, para você vir aqui na frente, e aqui a equipe de servo orar com você, repreendendo este mal na sua vida. A gente tem visto xinga demais. Vício é vício. Você entende que isso está te incomodando? Nós queremos te convidar. Não precisa. Seria muito fácil falar: quem está com cigarro no bolso, quem está com. Traz aqui, coloca, a gente já viu isso. Mas aí a gente vai expor a pessoa, não precisa. Deus sabe. Então você vai sair do seu lugar, só quem quiser, e você vai vir aqui na frente, e nós vamos orar com você. Primeiro, nesse momento, as pessoas que queiram renunciar a esse vício. Depois a gente ora para todo mundo. As pessoas que queiram jogar fora, repreender esse vício. Nós vamos ter que fazer na capela mesmo, né, irmão? Ficamos à vontade, vai soltando a sua voz, vai ficando em pé.
Vai ficando em pé. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder nessa noite. Vamos cantar pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos batizar, venha nos mover nessa noite. E eu convido você que tem um certo vício, você que precisa ser liberto desse vício. Eu quero convidar você vem aqui na frente. Nesse primeiro momento, só as pessoas que querem se libertar de vício, para a gente orar exatamente pela quebra dessa maldição do vício. Você pode sair do seu lugar, cantando.